E aí pessoal, tudo certo por aí? Tudo beleza? Chega mais porque tá começando Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Enquanto o Thiago curte as merecidas férias dele, o Bruno Castilho tá aqui com a gente. Bruno, seja bem-vindo ao Tá Ligado. Muito obrigado, boa tarde aí para todo mundo, tudo bem galera? Enquanto o Thiago tá de férias, é um prazer inenarrável estar aqui no Tá Ligado e vai ser o meu primeiro aí, então vamos ver como vai ser o programa de hoje. É isso aí, gente. Hoje, o papo, olha só, o assunto é interessante, hein? Afeta o bolso de todo mundo, a reforma tributária. Então, se liga. Hoje vamos entender as mudanças presentes na reforma tributária e como elas chegam até nós, contribuintes. Quando elas começam a acontecer e o que é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Para ajudar a gente nesse papo, recebemos o professor de Direito Tributário e Financeiro, Adem Baft, e o advogado tributário Matheus Patrick da Silva. No quadro Tá na Rua, o Vitor Krigor perguntou o que a galera sabe sobre as mudanças na tributação e o que espera que melhore para o futuro. Já no Câmara Repórter, a reforma tributária no supermercado. Quais são as mudanças na hora das compras? Além disso, tem o quadro Atividade Legislativa com o nosso colunista Lucas Guerra. O Tá Ligado tá no ar. Extinção de alguns impostos, criação de novos tributos como o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, mudanças no processo de cobrança, redução da burocracia. A lista é grande. A reforma tributária é um processo longo e abrangente. A ideia das mudanças nas regras de cobrança e impostos no Brasil é simplificar o sistema tributário que atualmente é visto como complexo. O novo modelo também mira na promoção da justiça social através da distribuição equilibrada da carga de impostos. E para entender como tudo isso vai funcionar, a gente recebe aqui no estúdio o professor de Direito Tributário e Financeiro, Adem Baft, e o advogado tributário, Matheus Patrick da Silva. Gente, sejam bem-vindos ao Tá Ligado. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, obrigado a todos. Mais um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar entendendo, que vocês explicassem essa questão da complexidade. Como que a gente faz para entender, nós leigos, entendermos essa questão da complexidade do sistema tributário brasileiro e essa necessidade de mudança, né? Bom, vou fazer rapidinho um panorama, tá? Sim. Hoje nós temos vários impostos, federais, estaduais e municipais, tá? Além desses impostos, temos algumas contribuições, como PIS e COFINS, tá? Cada qual tem um regime de administração desse tributo. Tem uma receita federal, uma receita estadual e uma receita municipal que administra isso. E, segundo alguns estudos, alguns institutos, se gasta no Brasil, em média, 1.500 horas para administrar isso. Enquanto que os países mais adiantados economicamente gastam em torno de 200 a 300 horas. Significa dizer que a gente gasta mais de 5 vezes tempo e custo para administrar esses tributos, além da complexidade jurídica para a interpretação, as mais diversas possíveis. Sim. Para quem está vendo a gente, né, o que num primeiro momento pode mudar, ou qual vai ser a maior mudança nesse primeiro momento, quando a reforma começar a vingar ou, enfim, a andar? Bom, na Constituição já está modificada, tá? Agora falta só os legisladores do Congresso Nacional fazer as legislações complementares para estabelecer as regras de cada tributo, tá? Dois impostos, um era do Estado, que é a maior fonte dos estados e do Distrito Federal, que é o ICMS, e dos municípios é o ISS. Esses dois vão ser extintos no decorrer do tempo e vão virar um único imposto, chamado IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Então, ele vai ter uma lei nacional que vai unificá-los, e depois cada município e cada estado apenas vai fazer a suplementação dentro daquelas normas que vão ser estabelecidas. Então, por aí nós já eliminamos dois, vira um só, e uma regra única no Brasil todo para esse imposto. Exatamente. E o segundo IVA, no caso, é o CBS, que vai unir 3 tributos federais, sendo o Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI, o PIS e COFINS, que são 2 contribuições, então vai unir esses 3 tributos, que vai ser o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços de competência
federal. E ainda nessa conta macro, né, falando do total, assim, o Brasil tem situações econômicas muito diferentes, né? Peculiares, né? Perfeito. Essa nova regra abrange a necessidade de todos, ou se tratando de uma questão de imposto, de regulação, não tem diferença muito prática? Não, vai ter sim. Que vai afetar a nossa vida, vai. E todos os estudos preliminares nos dizem que vai facilitar, porque vai haver uma unificação e vai diminuir muito essa tal da guerra fiscal que existe entre estados e municípios, né? Haja vista que nós teremos uma única legislação para o IBS e uma única para o CBS. Então, eu comprar uma coisa aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e outra lá no estado da Bahia, a rigor vai ter uma mesma base legal. Hoje eu tenho 27 leis estaduais, por exemplo, CMS, são 5.500 municípios, tem no mínimo 5.500 leis municipais para tratar de um imposto, no mínimo, quando não tem mais que uma lei. Então, com isso, nós vamos diminuir sensivelmente a quantidade de leis. Consequentemente, há uma previsão de que isso também diminuirá a judicialização das discussões sobre a litigância, né, professor? Litigância. Exatamente. Isso vai fazer com que as empresas acabam tendo uma economia indiretamente, né? Porque vai deixar de ter uma como é que eu posso dizer? Um gasto extra com mão de obra, né, com profissionais de contabilidade, jurídico, enfim, para poder focar mais na produtividade, né, e focar na competitividade também de seus produtos, de suas vendas, e evitar esse gasto de tempo todo em ficar decifrando legislação tributária, estadual, federal, enfim. Então, tudo isso vai acabar diminuindo. Olha a proporção da complexidade da discussão que vocês comentaram, né? Isso acaba, de alguma forma, afastando investidores internacionais. Empresas estrangeiras acabam, nessa dificuldade, encontrando um distanciamento do Brasil? Na presente situação, com certeza. Na verdade, a nossa reforma tributária, ela existe, né? E ela está acontecendo agora para acabar com isso e fazer com que os investidores vejam o esforço do Brasil em se adaptar, em melhorar, em propor um sistema tributário contemporâneo, né, competitivo e produtivo frente aos outros países do mundo. É uma adequação do que acontece no mundo. Exatamente. Então, seria adequar o Brasil com o que acontece em outros lugares. Até porque a gente está vendo quão complexo é tudo isso, né, Bruno? E aí agora vai simplificar a coisa, né? Exatamente. Uma pausa para chamar uma reportagem bem interessante, tem tudo a ver com isso, que é o que você aí em casa sabe a respeito dessa reforma tributária até agora de forma geral, né? E o que você espera que aconteça daqui para frente? Foi isso que o nosso repórter, o Vitor Krigor, perguntou para a galera. Chegou a hora do Tá na Rua. Confere aí. No Tá na Rua de hoje eu vim falar com as pessoas sobre a reforma tributária. Será que elas sabem quais foram as medidas aprovadas pelo Congresso? Eu ainda vou perguntar para elas o que está pesando no bolso na hora de ir ao mercado. Bora lá. José, me diz uma coisa, o Congresso aprovou uma nova reforma tributária. O que você espera que ajude no seu bolso? No meu bolso, não sei, eu só espero que cobre todo mundo iguais agora. Tanto os pobres como os ricos. Não cobre só mais dos pobres. Nossa reforma tributária, o jeito de tributar é por produção, né, por produtos. E não por quem tem mais dinheiro. Então só espero que cobre igualmente de todos, tanto os mais ricos e como os mais pobres, que a gente, os mais pobres, infelizmente, paga mais que os ricos. Eu acho que é mais na questões tributárias, lógico, né? E também na questão dos alimentos, que ontem eu vi no jornal que a cenoura, a cebola tá caindo. Mas também na questão financeira, porque tá muito difícil arrumar emprego. E me diz uma coisa, tá difícil de arrumar um emprego, então tá faltando grana, né? O que tá pesando no seu bolso a hora que você fala assim, isso tá muito caro, não era assim, precisa baixar o preço? Na questão do supermercado, na questão que a gente vai comprar um alimento no final do mês, ou até mesmo tá chegando no final do ano, então tá chegando a época do Natal, chega a época do Ano Novo, então cada vez tá difícil pra você ter uma economia, você comprar aquele peru, aquela carnezinha gostosa, então cada vez tá difícil, sabe? Se realmente cair vai ser bom, né? Porque os preços estão absurdos. Você tem que ter só linha de pé para andar para procurar o mais barato. Então, se realmente abaixar, muito bom. O que na hora que vocês vão no mercado, vocês falam, isso aqui tá muito caro, um item, um para cada um? Arroz. Arroz tá caro, subiu demais? Demais a conta.
E pra você, o que você acha que tá caro? Ele tá pesando no bolso? Ah, é carne, né? A gente nem come mais carne. Agora é só frango. E olhe lá. A gente tem uma lei que é a lei do cashback. O senhor vai até uma loja, compra um produto e pode receber parte desse valor de volta. O que o senhor acha disso? Eu acho que isso não vai nem funcionar, você quer saber? Porque dentro do campo capitalista, jamais alguém, cliente, vai levar alguma coisa. Ah, interessante. Acho que toda forma da gente estimular o consumo, circulação de renda, facilitar para as pessoas é ótimo, né? Então, se isso realmente atingir a todas as parcelas da população, porque às vezes essas questões que são mais até tecnológicas, tem uma parcela da população que nem tem acesso. Se isso realmente atingir a todo mundo, é ótimo. Alguns produtos foram adicionados ali à lista de consumo diário das pessoas e a proposta é que seja desonerado esses produtos. O que o senhor acha disso? Acha que vai baixar o preço? Se nós tivéssemos fazer uma cesta básica realmente completa, com qualidade para a sociedade, a coisa seria diferente. Não precisaria a gente fazendo lobby em cima de cesta básica aí em todas as cidades aí. Muitas pessoas e muitos fazem política em cima de cesta básica. Agora, se tivesse uma cesta que o governo aprovasse e fosse resgatada socialmente, não precisava nada disso, todo mundo estaria muito bem. Eu espero que o nosso papo aqui tenha contribuído e fica aí a missão para vocês, explicar direitinho, ponto por ponto, o que muda com a nova reforma tributária. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais. Falou! Você viu que a opinião da galera é bem variada, né, Bruno? Mas tem muito... O pessoal tá muito ligado, quer saber que diferença vai fazer na hora de fazer compra, na hora ali dos produtos que estão mais próximos da gente. Isso acaba não tendo bastante relação, tendo relação com a questão da justiça social na hora da cobrança do imposto, Matheus? Sem sombra de dúvida. Que, por exemplo, o tributo, ele incide em cima do valor do imposto, desculpa. O imposto ele incide em cima do valor do produto. Né? E, consequentemente, quando o produto ele já vem com o imposto anterior, né, no caso que é a tributação atual, ela é em cascata, então a tendência é que o valor do produto sempre seja maior. Sim. Né? E isso faz com que tenha inflação e, consequentemente, isso atinge as pessoas de renda mais baixa, porque os produtos ficam mais caros. E no caso da reforma atual, da reforma tributária, ela propõe esse cashback de tributos para pessoas de baixa renda, né, que se inicia aí em 20%, a 60% da cesta básica, e no caso de energia elétrica, gás de cozinha, até 100% de cashback desses tributos. Gente, a gente já continua a conversa, a gente vai para o intervalo agora, mas olha só, antes da gente ir para o intervalo, tem uma informação do Legislativo interessante. A gente fala a respeito da Lei 2.542 de novembro de 1981. Ela estende o benefício da isenção do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, a pessoas desempregadas. A lei vale para proprietários de um único imóvel privados de rendimento por mais de 90 dias. O texto estabelece algumas regras que devem ser seguidas, como, por exemplo, a aferição do estado de incapacidade contributiva. É, um termo bem complicado, né? Bem aferição do atestado de incapacidade, enfim. Para a gente simplificar isso, né, o que a lei quer dizer é o direito à isenção. O direito à isenção, ele depende da apresentação de provas documentais, levantamento socioeconômico do contribuinte e outros critérios que o executivo julgar necessário. E vale a gente reforçar que, além das pessoas desempregadas, a isenção do IPTU também é garantida por lei em São José para sociedades civis filantrópicas sem fins lucrativos, áreas de preservação permanente e de reserva legal, produtores rurais e aposentados e pensionistas. No site da Prefeitura tem a lista completa de quem pode pedir a isenção e as regras, e também os documentos necessários. Acesse lá, sjc.sp.gov.br. Agora sim, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já! De volta com o Tá Ligado, bem na hora do nosso quadro Câmara Repórter. O Vitor Krigor tá em todas. Agora ele foi até um supermercado para mostrar como a gente deve sentir essas mudanças na hora das compras. Então, vamos lá?
Em 2024, o governo federal e o Congresso aprovaram a nova reforma tributária e essa reforma mexeu com a cesta básica dos brasileiros. A cesta básica ela foi criada em 1930, ainda no governo Getúlio Vargas. Naquela ocasião, apenas 13 itens foram classificados como fundamentais para compor a cesta de alimentos da população brasileira. Em 2024, o governo publicou um decreto com orientações para uma política de alimentação saudável, que consiste em estimular o combate à miséria, à fome e à insegurança alimentar. Essa diretriz foi a base para a composição da nova cesta básica, que passa a dar prioridades para alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, raízes, tubérculos, café, óleo de soja e farinha de trigo, em comparação com produtos altamente industrializados, como os refrigerantes, cigarros e as bebidas alcoólicas. E ainda tem mais um ponto que está chamando a atenção da galera, é a nova lei do cashback. Depois de você realizar a sua compra, você ainda pode receber uma parte dos seus impostos de volta no seu bolso. A gente bateu um papo com o gerente de uma rede de supermercados que nos contou o que eles esperam com essas novas regras fiscais da reforma tributária e também com essa nova composição da cesta básica. Será que ela vai realmente ajudar no bolso do consumidor? A reforma ela vai unificar um único imposto, de forma que não só o nosso estado de São Paulo, como os demais estados terão a mesma alíquota. Isso proporcionando para as empresas fazerem transações fora de estado, tendo uma alíquota única e tendo realmente aí na hora de fazer aí o recolhimento, a parte dos impostos, eles terem aí um menor carga tributária. E isso, com certeza, diretamente vai impactar no preço final e isso o nosso consumidor vai sair ganhando, No momento que for definido uma única alíquota, para a federação inteira, de forma que isso venha de uma forma ser mais fácil, o que o consumidor final vai pagar. Então ele sabe o quanto vai ser de imposto, e o quanto ele vai pagar pelo produto. Então, essa sensação do que está sendo pago de tributo vai ser mais fácil. De volta aqui no estúdio com os nossos entrevistados de hoje, o professor de Direito Tributário e Financeiro, Adem Baft, e o advogado tributário, Matheus Patrick da Silva. A gente vê na questão do supermercado, em outras instâncias, outros momentos também que a gente vai começar a perceber mudanças. E claro, Adem, que isso gera dúvidas, a gente viu na opinião das pessoas na rua, muitas dúvidas relacionadas ali à hora do supermercado, a uma compra mais barata. Como que dá para a gente entender essa interpretação que as pessoas têm da reforma? Bom, vamos lá. As pessoas confundem um pouquinho a questão da produção, porque muitas vezes você tem entre safra, aquele preço daquele produto, ele sobe. Ou desce, dependendo da quantidade da safra. Que é o caso do arroz também, Que é o caso do arroz, enfim, frutas, quando chove muito ou falta chuva. A questão tributária, ainda nós não percebemos, porque ele já é embutido no preço. Então, quando eu compro uma garrafa d'água, ali eu tenho vários tributos já embutidos. Eu tenho imposto sobre mercadoria, ICMS, eu tenho IPI, eu tenho PIS e COFINS, está tudo no copinho d'água, então eu não sei. Quando vier a nova tributação, vai ser mais claro. Eu vou comprar lá uma garrafinha d'água por R$1 e vou pagar no caixa R$1,20, por exemplo. Aí eu vou saber que aquela água custa 20 centavos só de tributo. Seria o imposto, esses novos impostos. Então, nesse momento, nós vamos ter melhores condições de aferir o efeito e se fala em alguns anos, a população vai começar a entender de fato quanto que ela paga o tributo, o que hoje é praticamente impossível, até para nós, com respeito, até nós que trabalhamos com o tema, temos dificuldade de entender essa carga dia a dia. Até porque a plena mudança, é só para 2033, né? Na verdade, começa em 2027, a primeira, depois tem toda uma escala. Efetivamente, nós vamos ter todo um quadro geral a partir de 2033. São compensações, Com a entrada da reforma até a extinção total dos tributos como eles são atualmente. Até a gente estava conversando, antes de começar o programa, tem essa questão de adequação, Exatamente. Os municípios, enfim, vão aos poucos vão vendo até realmente regular como que vai ficar lá no final. Até ter integralmente só o IVA. Só o IVA operando no nosso sistema tributário. Nós vamos trabalhar com dois sistemas, o antigo e o novo. Até equalizar tudo isso aí, tem novas legislações
que eu adaptar. Por isso que tem esses 7 anos, 8 anos para adaptação de todo o sistema legislativo brasileiro. E um sistema como esse, uma mudança como essa, a partir do momento, está decidido ali 2027, por exemplo, carimbou, não tem mais nenhuma mudança, ou ainda assim, durante esses anos de transição, pode acontecer alguma mudança por adaptação? Com certeza, né? Na verdade, a gente, de 4 em 4 anos, a gente tem alternância de governo, alternância aí dos legisladores, então isso pode acontecer, essa variação ou alternância durante esse decorrer. A população tem que estar ligada, então... Exatamente. Né, esperta no assunto para ir acompanhando essas mudanças. Na reforma tributária, na Constituição, eles colocaram alguns princípios que é para evitar essa mudança. Né? Tem um princípio lá que chama da neutralidade, ou seja, para ser o mais neutro possível em mudança de governo, de sistema, para afetar o menos possível. Vamos ver com o tempo se vamos entender o que é essa neutralidade, por exemplo. Até porque a reforma tributária, ela é para o Estado, né? O Estado como um todo, e não um projeto de governo. Ela é um projeto de Estado para adequar o Brasil à contemporaneidade e às questões de mercado mesmo internacional. O Bruno já recentemente viajou, né, Bruno? E já viu ali o IVA. Exatamente. Em Montevidéu, a gente passa o cartão de débito e eles fazem esse estímulo para pagar com cartão de débito para ter esse desconto no IVA, né? Que é uma coisa que eu ainda não tinha ouvido falar até o programa de hoje, né? Pô, a gente vai ter o IVA. É capaz a gente ter esse descontinho, como tem em Montevidéu, enfim, do IVA no cartão de débito? Hoje nós não temos legislação sobre isso. Hoje. Né? Cabe ao Congresso fazer essas leis complementares para normatizar toda a reforma tributária. É possível que tenha. No primeiro momento, o objeto é esse tal do cashback. Essa devolução que, de certa forma, é quase isso, lá no Montevidéu, né? No Uruguai. Tá? É quase isso. O cashback vai atender, no primeiro momento, as pessoas que estão no cadastro único, né? Que estão lá cadastrados nesse cadastro único. Eles vão receber esse cashback. Tá? Esse desconto, propriamente, nós não temos ainda percepção. Né? Ainda não, mas é possível, até porque um dos princípios, né, de ter essa reforma é acabar com a sonegação fiscal. Então, talvez um retorno para o cliente, né, para o contribuinte, seja fundamental para que ele, né, continue acompanhando com transparência e querendo aí os seus impostos pagos de volta. Perfeito, gente. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Tá Ligado na Cidade. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas dúvidas tiradas. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marvin. Estamos à disposição, sempre que for possível, estaremos aqui. E um prazer estar com o professor aqui também. Muito obrigado, professor. Prazer estar com vocês. Bom, gente, acabou o nosso papo, né? Foi um ótimo papo. Não, sem dúvida. Eu, por exemplo, para mim foi tudo novidade, porque é um assunto complexo para mim, já disse. É um complexo para todo mundo, a gente procurou descomplicar para todo mundo. Exatamente. Agora a gente faz mais um rápido intervalo aqui no Tá Ligado, mas já tem o Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. Não percam. O Tá Ligado na Cidade tá de volta e agora, no nosso último bloco, tem informações dos trabalhos realizados aqui na Câmara, né, Bruno? Esse é o quadro Atividade Legislativa. E quem traz as informações pra gente é o nosso colunista Lucas Guerra, que sempre bate um papo, menos uma vez. Na última semana foi a Gisele, que estava com a gente, mas ele voltou. Mas agora eu tô de volta. E aí, Bruno, bem-vindo. Bom te ver de novo, Guerra. Eu brinco que o programa é meu também, então seja bem-vindo. Tá ligado? É nosso já. É nosso. E hoje nós falamos, né, a respeito da reforma tributária, dos vários aspectos dela. Tem a questão do cashback, da justiça social, que faz parte do projeto de alguma forma também, mas gostaria de saber de você como que a Câmara, né, também participa do assunto quando se trata da arrecadação de impostos, da utilização das leis aqui aprovadas na Câmara. Não, primeiro, destacar a importância desse tema, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de imposto, a gente fala, poxa, é um dinheiro que eu estou gastando e está indo para onde esse dinheiro? Então a população precisa saber que esse dinheiro que a gente está pagando, às vezes, está ajudando ali a comprar material escolar para as escolas, está ajudando na educação, está ajudando na saúde, está ajudando no meio ambiente, no transporte. Então, o dinheiro que a gente paga é fundamental para que a gente também tenha serviços públicos, né? E nesse sentido, eu queria destacar algumas leis aprovadas aqui na Câmara, porque a gente olhar
para os impostos também com um olhar solidário. Sim. Uma dessas leis que eu queria falar é a lei da LIF, né, que é a Lei de Incentivo Fiscal. Ou seja, você pode fazer com que parte do seu imposto devido, às vezes, seja destinado a um projeto social, seja ele na área do esporte ou na área da cultura. Então, indiretamente, como funciona? Por exemplo, eu tenho um projeto social de esporte. Então, esse projeto social, às vezes, dou aula, às vezes, de capoeira para alunos ou de futebol. E aí você, Marvin, conhece esse meu trabalho e fala, poxa, se eu tenho que pagar, às vezes, ali o meu IPTU ou o ISSQN, que é um imposto que a gente tem aqui para atividades comerciais na cidade, você pode falar, para onde vai esse imposto, né? Aí fica a cargo, se eu estou pagando normal, fica a cargo da prefeitura, mas você pode fazer com que parte desse imposto seja destinado ao meu projeto, se eu tenho esse projeto na área. Então é um projeto muito legal para que a gente possa estar apoiando iniciativas voltadas para o lado social e para que você, né, Marvin, Bruno, ou seja, qualquer outro cidadão, possa saber que aquele dinheiro que você está empregando está indo para uma causa boa, uma causa justa, uma causa que você defende. No próprio boletim legislativo nós já mostramos, já fizemos matéria sobre o São José Basquete, o basquetebol, que também conta com a LIF, né, para o orçamento do time, enfim, para o funcionamento do time. Inclusive, a gente sempre fala, o Bruno esporte, sabe também. Vou puxar a sardinha pro meu, porque na hora do esporte a gente sempre fala dos atletas que se destacam, né? E aí também o Instituto Athlon, que são atletas com deficiência, que se destacam bastante, inclusive medalhistas olímpicos na Paralimpíada. Olha só, muito legal também saber que as pessoas estão atentas, estão ajudando causas sociais. O segundo projeto eu queria falar, ou seja, a segunda lei, rapidinho, eu sei que o nosso tempo está corrido, é o IPTU verde aqui em São José. Ou seja, pessoas que adotam ações sustentáveis ali nas construções das casas, de edifícios, podem ter desconto no IPTU. Esse desconto pode chegar até 10%, dependendo do tipo de ferramenta que você for colocar na sua casa, seja ela, ou seja, aquelas placas fotovoltaicas para ajudar na economia de energia, ou telhado verde, muita gente fala, né? Você coloca ali plantas para ajudar, seja na economia de água, às vezes captação de água da chuva, tudo isso ajuda com que você cumpra um papel importante para ajudar no meio ambiente e na sustentabilidade, você ganha também. Aí você pensa, poxa, mas aí o município está deixando de arrecadar ali 10%, mas se você faz a sua parte e ajuda no meio ambiente, você ajuda o município, às vezes, não ter tantos gastos para recuperar determinada área ou algo relacionado ao meio ambiente. Então é muito importante, não só vocês, como programa, falar sobre isso, mas as pessoas também conhecerem essas leis. Perfeito, Guerra. Recado passado. Obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. E o último recado, antes da gente encerrar o programa, gente. Na semana que vem, o Tá Ligado fala sobre um tema muito importante. Mais uma vez, o Outubro Rosa e a conscientização sobre o câncer de mama. Tema complexo e necessário. Não tem como a gente não falar a respeito dele, né, Bruno? Pois é, mas para levar a informação de qualidade com pessoas que vão contribuir, né, poder contribuir ainda mais com esse papo, quem vai comandar o programa são as nossas colegas, né? A Fernanda Santos e a Dani Rivas, que vão apresentar aqui da TV Câmara esse programa especial sobre o Outubro Rosa. Aí, gente, legal? Recado passado? Recado dado. Então, gente, tchau, tchau para vocês. Até a próxima semana. Aí sim, com a Fernanda Santos e a Dani Rivas. Até mais.